Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Terça-feira, 28 de dezembro de 2021. Hoje no Jornal Rádio PT você vai rever a entrevista com a ex-ministra e apresentadora da TV PT, Idely Salvati. Tem também o jeito petista de legislar do vereador Reimon, do PT do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda, Idely Salvati. Bom dia a todos e a todos. E quero dizer a vocês que, com muito orgulho, né, a gente tem coordenado esse trabalho. Eu sou do Diretório Nacional atualmente e ajudo, né, na Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais. O nosso secretário Joaquim Soriano, nós temos um conselho político com várias personalidades do PT que tiveram, né, e tem ainda muita interação com as gestões petistas, seja no governo federal, seja nos governos estaduais ou municipais. Né? Então, eu já quero dar a notícia aí de que me pediram para a gente poder articular um pouco mais, né? E já tem sinal positivo do nosso governador, também o caminho próximos programas também estando com a Rádio PT sobre nossos estaduais, tá? Além dos nossos prefeitos e prefeitas, né, que a gente tem trabalhado lá no PT Cidades. Maravilha, Idely. Eu queria que você começasse também falando agora do programa, já que você tocou nesse assunto, que, aliás, está de parabéns como apresentadora. Idely se revelou uma excelente apresentadora de televisão. Eu queria saber como é que surgiu a ideia de contar essas experiências bem-sucedidas do PT nas prefeituras e ter você à frente dessa iniciativa, você como apresentadora. Como é que foi isso? A apresentadora também é uma surpresa para mim, entende? Já tem gente dizendo que eu, como senadora, sou uma ótima, ex-senadora, sou uma ótima apresentadora, entendeu? Mas, assim, acho que faz parte de toda a relação, né, que a gente construiu. Eu fiquei durante quase 3 anos na Secretaria de Assuntos Institucionais da Presidência da República, onde a gente fazia a relação com o Congresso Nacional e também com os governadores e prefeitos. Então, a gente, né, construiu uma relação, construiu uma história, né, vinculada à questão das nossas prefeituras e dos nossos governos estaduais. Então, a ideia sempre foi de dar visibilidade, né, ao que vem sendo feito, porque vem sendo feito muita coisa, assim, espetacular, entende? Muito importante nas nossas prefeituras, nos nossos governos estaduais. Eu queria, inclusive, aqui destacar o seguinte: acho que uma das grandes novidades políticas neste universo de tantos desastres, né, que desde o golpe contra a presidenta Dilma, né, vem desgovernando o país, que é o Consórcio do Nordeste. É uma iniciativa inovadora de gestão, de desenvolvimento, de articulação política, econômica, social, que foi iniciativa, obviamente, né, não é exclusiva dos governadores do PT, mas teve à frente, entende? Na iniciativa, na organização, os nossos governadores, tanto que o primeiro presidente foi o Rui Costa, né, e atualmente é o Wellington Dias, tá? E como este exemplo do Consórcio Nordeste, eu tenho aqui, entende, um conjunto que a gente vem apresentando toda semana das nossas prefeituras, bem excelente, desde as cidades. O interessante é isso, né, que você fica surpreso, porque você imagina assim, o que é que pode estar fazendo de novidade uma prefeitura, entende, de 2.500 habitantes. E aí você vai lá, conversa com o prefeito, com a prefeita, e vem a novidade, vem, né, o jeitinho, porque assim, inclusive nessa nova realidade, né, porque nós temos prefeitos e prefeitas que hoje não podem contar com nada. Né, não tem governador, né, favorável às políticas de inclusão e de desenvolvimento, né, local, não tem governo federal, né, aliás, tem uma coisa interessantíssima, que muitos prefeitos e prefeitas estão tocando e inaugurando obras que fazem parte dos programas do Lula e da Dilma, né? Então, assim, a inauguração de creche, a inauguração de tratamento, né, estação de tratamento de esgoto, ou seja, tudo coisa que quando esse país tinha governo, né, quando esse país tinha planejamento, quando esse país tinha programas e financiamento para o desenvolvimento, né, dos estados e dos municípios.
Então tem sido muito interessante. Agora, você me permite falar um minutinho da conjuntura? Porque não dá para falar. Claro, por favor. Posso. Porque Por é o seguinte, favor, eu claro, fica à vontade. sou ex-senadora da República. É inadmissível que o Senado da República não esteja funcionando essa semana. É inadmissível. Entende? Eu não consigo entender como é que o presidente do Senado, o presidente do Congresso, faz uma manifestação frente a tudo que aconteceu e continua acontecendo, né? Porque o golpe é continuado. Toda essa palhaçada, não é caminhoneiro que está aí, é agronegócio que está aí, entende? Utilizando os seus caminhões e obrigando os seus empregados a fazer a paralisação, o bloqueio e tal, porque para eles fundamentalmente é pressionar o Supremo, para o agronegócio, é pressionar o Supremo para não ter a questão da demarcação da terra indígena. E aí, como é que com tudo isso o Pacheco faz aquela notinha, né? Mineira demais para o meu gosto, né? Mineira demais para o meu gosto. E não tem sessão do Senado. Como é que não tem sessão do Senado? E como é que os senadores, entendeu, não se rebelaram contra isso? A Câmara não só está funcionando, depois daquela nota, né, daquela fala ridícula também do Arthur Lira, entende? Que ele é cúmplice de tudo que está acontecendo, porque não sai de cima, né? Não desengaveta os pedidos de impeachment. Não só a Câmara está funcionando, como está tentando votar coisas absurdas, como esta mudança, né, no processo eleitoral. Porque é o seguinte, o Bolsonaro, ele sabe que a gente preza, respeita e vai continuar respeitando as instituições. Como ele não respeita, ele vai avançando. E a institucionalidade está muito lenta e muito aquém da necessidade do momento na resposta. Então, como tem muitos interesses ganhando com este jeito golpista, né, autoritário, fascista do Bolsonaro, entre esses interesses, agronegócio, né, o pessoal que quer desregulamentar tudo em termos de meio ambiente, em termos de terra, em termos de reservas indígenas, ou seja, a exportação, por causa do dólar, ganha muito dinheiro, não ganha pouco, ganha muito dinheiro. Então, tem setores econômicos que, com essa desgraceira toda que a gente está passando, estão tendo altíssimos lucros. Para eles, não interessa tirar o Bolsonaro. Como não interessa tirar o Bolsonaro ao Centrão. Porque hoje o orçamento do Brasil está na mão do Arthur Lira. Ele é que libera, entende? O orçamento secreto, libera emenda, tarará. E enquanto eles puderem continuar, entende? Aprovando e tocando a pauta, né, dos interesses neoliberais e dos interesses do Centrão, eles não têm interesse em resolver este impasse que nós estamos metidos, né? Então, por isso que é muito importante a gente se pronunciar, fundamental, entende? A presidente Gleisi convocou o Diretório Nacional emergencialmente para este sábado, os partidos estão aí se movimentando, tem a proposta de fazer ato bem unificado e bem forte, entende? Provavelmente no dia 19. Então, nós temos que continuar respeitando a institucionalidade, mas agindo. Isso é fundamental. Desculpa de me passar, mas eu não poderia deixar de falar. Imagina, tem que falar. Não, esse espaço é para isso. A informação e luta popular é o nosso slogan, Idely. Exatamente. Outra coisa que você estava falando do isolamento desses prefeitos, né? Sem governo estadual, muitas vezes, e sem governo federal, ainda inaugurando obras do PAC, como o prefeito Ari Vanazzi de São Leopoldo mencionou no seu programa. E aí eu queria... E dele é claro que cada gestor e cada gestora, eles têm sua própria personalidade, sua maneira de conduzir, né, o município. Mas o que você percebe em comum entre esses prefeitos e prefeitas petistas? Onde é que mora a força do modo petista de governar, na sua opinião? Eu queria dizer que tem 3 coisas que eu percebo em praticamente todas as administrações. Todos os prefeitos e prefeitas têm preocupação com estas 3 questões. A primeira é governar com antecipação.
Entende? Então, assim, foram muitos os exemplos, inclusive dos prefeitos que tiveram coragem, né, de adotar medidas duras, né, de isolamento, de lockdown e tal. Isto tudo foi construído com a participação, ou seja, chamava todo mundo, fazia reunião, tinha conselho, entende? Organizava os setores que não estavam organizados. Foi interessante, inclusive, isso. Várias cidades, entendeu? Inúmeros setores que não tinham organização, mas eram profundamente afetados pela pandemia, pelas medidas necessárias, se organizaram em entidades, em associações, para poder participar da construção, né, dos acordos, né, dos pactos, né, que muitos fizeram. Então, é um pouco aquela nossa lógica, né, que a gente tem uma marca que é, inclusive, reconhecida mundialmente, que é a questão do orçamento participativo, né? Você decidir aquilo que é fundamental, que é importante, que é estratégico, você decide com a participação, você decide coletivamente, né? A segunda questão é você trabalhar sempre assim. Tem as políticas, né? Tem as políticas que todo prefeito, prefeita, né? Governador, governadora, e também o presidente Lula, a presidenta Dilma também tinham, né? Isso muito claro. Você governa para todos. Acontece que tem uma parte, e que, infelizmente, não é pequena, que tem um conjunto de necessidades, entende? De exclusão, de questões que foram se acumulando, que precisa ser atendida de maneira diferenciada. Então, se governa para todos, mas se dá preferência, você tem um olhar, você tem um cuidado, você se volta para determinadas parcelas da população do seu município, do estado ou do país, que precisa mais, entende? Que precisa mais. Então, isso também é uma marca, entende? Você governa para todos com um olhar diferenciado para quem mais precisa. E a terceira questão, né, que a gente percebe muito forte também, é a questão da intersetorialidade. Quando você faz uma política pública, você, por exemplo, né, se você faz uma política pública na questão da alimentação escolar, por exemplo, tá? Você sabe muito bem que você tem que, junto com isso, integrar outras políticas, porque para a alimentação escolar ser de qualidade, você precisa de produtos saudáveis. Aonde é que estão os produtos saudáveis? São os produtos frescos. Quem é que produz, entende, alimentação fresca nesse país? É a agricultura familiar. Então, você percebe que a política, ela vai integrando e beneficiando inúmeros segmentos, inúmeros setores. Então, você faz política que muitas vezes, né, eu sempre uso como exemplo Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida foi um projeto que tinha como objetivo enfrentar o déficit habitacional. Essa era a política pública. Como é que ela foi executada? Ela foi executada gerando emprego e renda. Então, né, tinha que contratar, né, a empresa, quanto mais do local da cidade, melhor, para gerar emprego e renda na cidade. Ela foi voltada para atender a questão de gênero, tanto que nas faixas, né, de menor renda, quem fica com a ficava, né, não sei, acho que já mudou tudo, ficava com a titularidade da moradia era a mulher, porque a gente sabe, infelizmente, que na hora, né, da separação, normalmente quem fica com os filhos é a mulher, quem vai embora, né, leve faceiro é o homem. Então, ter este olhar de gênero, a questão como nunca aconteceu em nenhum outro programa habitacional nesse país, o olhar, entende, diferenciado para as famílias que têm pessoas com deficiência. Então, né, a gente tinha moradias, entende, com instalações para pessoas com deficiência visual, com cadeirantes e tal. Então, isso significa integrar, né? Você tem uma política pública cujo objetivo central é mas você aproveita a política pública para, através dela, né, fazer também reforço de políticas públicas voltadas para outros segmentos ou outras áreas da administração. Então, eu acho que assim, o que eu encontro sempre é esta questão da participação popular, de decidir junto, né, organizar junto, fazer junto, de ter um olhar diferenciado para quem mais precisa. Você governa para todos, mas
diferenciando quem mais precisa. E o terceiro é: nenhuma política você faz isolada, ela sempre tem, né, ligações, intersecções que podem beneficiar diversas, né, políticas ao mesmo tempo. Então, essas 3 marcas aí, eu diria que são marcas assim, do modo petista de governar, de cabo a rabo, de alto a baixo, governo federal, estadual e municipal. É isso aí. Para quem está chegando agora, eu estou conversando com a ex-ministra e ex-senadora Idely Salvati, também apresentadora do programa PT Cidades. Aí tem umas mensagens aqui para você, Idely, deixa eu ler aqui. A Josi Negreiros também concorda com você. Uma vergonha o Senado suspender o funcionamento por uma semana inteira no momento de maior caos, né? Troca Senado em 2022, vamos renovar com consciência. Ela fala também da manifestação da presidenta Gleisi, que foi primorosa, representa a nós, mulheres de todo o país, um povo de luta, de fé do PT. Idely pronta. A salve Idely Salvati. O Senado sente muito tua falta, garra e luta. E você tá linda com esses cabelos prateados. Tem também aqui José Tarcísio Ribeiro Pinto, que diz: tem uma palestra da Idely Salvati em PDF? É uma pergunta. Eu sou aluno de comunicação social, jornalismo e desenvolvo uma pauta. Trabalho para a Universidade Federal do Espírito Santo. Ele deixou o e-mail dele aqui, depois a gente pode conversar sobre isso. Se você tiver esse material em PDF, a gente encaminha para o José Tarcísio. Perfeito. A Daniela fala: Idely, direto ao ponto. Não poderia ser diferente, né, Idely? A Cleusa Ramos diz: o Centrão, bancadas da Bíblia, Boi, da Bala, tão misturados nessa lama. Enfim, o nosso público aqui participando ao vivo com a gente, Idely, todo mundo muito animado com a sua presença. Eu queria muito que você convidasse o nosso público também para assistir o seu programa, explicar como é que ele funciona. Faz aí, vende o peixe, por favor, Idely. Vou vender. Vou vender o peixinho. Bom, em primeiro lugar, é toda terça-feira, né, das 19 até as 20 horas. Dependendo do tamanho da cidade e tal, assim, é um prefeito ou uma prefeita, mas a gente já fez vários com 2. Né? Um prefeito, uma prefeita, 2 prefeitos e tal, que, aliás, fica muito interessante, porque você consegue vislumbrar realidades diferenciadas, de regiões diferenciadas, né? De tamanho de cidade diferenciado, e então, assim, fica bastante rico. A gente procura fazer um programa dinâmico, onde, além das perguntas e respostas, tem vídeo, tem pergunta da população, né? É bem criativo, já teve prefeito que cantou, já teve gente que cozinhou, entendeu? A gente fez pratos típicos né, das 2 cidades. Então tem sido assim bem interessante. A gente procura não só falar das questões, né, do que vem sendo feito, dos desafios, e também a gente busca sempre resgatar um pouco a cultura da cidade, né, da população, essa vinculação com... Porque, no final, né, já teve prefeito que falou isso, né? A gente acabou fazendo um verdadeiro programa de atração turística para a hora que acabar a pandemia, né? Porque falou tão bem da cidade, entende? Tanta coisa legal, entende? O pessoal visitar, curtir, conhecer, que né, o prefeito disse assim: Idely, nós vamos editar isso aqui, vai virar o nosso cartão né, de divulgação turística da cidade. Então, um pouco é isso, é a gente poder fazer um programa que seja atrativo, né, que seja leve, mas ao mesmo tempo profundo, né, tratando questões importantes, né, da conjuntura, das ações e das políticas, e lembrando sempre que governar não é só executar, né? Governar é ter sensibilidade também, entende? Para as questões, né? Que muitas vezes elas não são tangíveis, né? Elas não conseguem ser mensuradas, mas estão ali presentes, entende? Na cultura, na evolução socioeconômica, né? Do município, do local. Então, a gente procura ter essa sensibilidade, né? E para mim tem sido uma realização, né? Eu tenho adorado, porque eu tive, como é que eu vou dizer? Eu acho que eu tive a honra, né, de ocupar 3 pastas durante os governos, né, da presidenta Dilma. Uma como ministra da Pesca e Aquicultura,
outra como secretária, né, de Relações Institucionais, essa foi a mais pesada, né, porque eu lidei durante, como eu disse, né, quase 3 anos com aquele Congresso Nacional, né, que todo mundo sabe como é fácil lidar com aquilo, né, tá? E o prazeroso era a relação com os governadores e os prefeitos, tá? E depois eu fui ministra, né, dos Direitos Humanos, né, da Secretaria de Direitos Humanos. E todos estes 3 postos, esses 3 cargos, né, que muito me honraram, que eu sou eternamente grata, né, à presidenta Dilma de ter, né, me ofertado estas oportunidades, me permitiram conhecer o Brasil. Eu posso dizer que eu conheço boa parte do Brasil, né, porque a gente esteve em todos os estados brasileiros, entende? Eu tive a oportunidade de estar em muitas regiões de vários estados, então, e hoje eu posso colocar este conhecimento, né, a serviço nesse trabalho que a gente está fazendo aí do PT Cidades, né, porque há muita necessidade. Infelizmente, a grande maioria das pessoas não conhece esse país, não conhece nem a diversidade, nem a potencialidade, né, que nós temos, entende, neste imenso território fantástico, né, com um povo maravilhoso que, infelizmente, né, muito poucas vezes foi valorizado, né, e prestigiado e ofertado, né, oportunidades para poder se desenvolver, né? Então, a gente está aí querendo tirar esta desgraça do poder, né, poder voltar a sonhar, né, com oportunidades, né, para todos, né, perspectivas, né, de desenvolvimento, de soberania, de respeito. Um país como o nosso, né, estar hoje achincalhado mundialmente como nós estamos, entende, pelo comportamento. Eu não chamo de louco, não tem nada de louco, é determinado. É determinado, é uma política, é um projeto determinado de né, extermínio e de privilégio. Tanto que é o seguinte, né, em plena pandemia, né, com tudo isso que está acontecendo, inflação galopante, desemprego, desmonte, entende, diminuição de investimento, nós tivemos o acréscimo de 40 trilionários, né, brasileiros, na listinha lá, dos mais ricos do planeta. Então, é a prova inequívoca de que enquanto a ampla maioria amarga, né, sofre, tem uma parcelinha pequenininha que está muito bem aquinhoada, muito bem aquinhoada. E para essa parcelinha, eles não querem que mude nada. Quanto pior, melhor para eles. Né? Exatamente. Fica aí o convite da Ideli para vocês conhecerem o Brasil. Conheçam o Brasil com Ideli Salvati, para a gente recuperar essa esperança. Antes da gente se despedir, deixa eu ler aqui mais mensagens para você, Ideli. A Cleusa Ramos fala, muito boa a fala da Ideli. Luiz Felipe Peralta, excelentes apontamentos. Sempre muito bom escutar e lutar junto com a companheira e ministra Ideli Salvati. Precisamos dela no Congresso. Ó, a campanha aí, Ideli. E a Josi Negreiros... Ideli é ótima e o programa conduzido por ela está excelente. Olha aí, sua audiência falando com a gente aqui. A Cleusa Ramos, muito bom o programa da Ideli. Dá pra gente ver como os prefeitos do PT fazem a diferença. Ai, que bom, gente. Olha que retorno legal para você. Como apresentadora, o seu programa a gente também exibe aqui toda semana trechos, né? De alguns episódios para o pessoal conhecer a Ideli apresentadora e também as cidades comandadas por prefeitos e prefeitas petistas. Ideli, muito obrigada pela sua participação. A sua primeira de muitas, eu espero. Deixa eu arrumar esse microfone aqui, que ele está caindo. A primeira de muitas. Foi um prazer ter você aqui no Jornal Rádio PT hoje. Então tá, eu aqui tenho a agradecer, né, a oportunidade que a TV PT me deu, né, de poder estar comandando o PT Cidades. Eu volto a insistir, não. E é legal porque é o seguinte, às vezes a pessoa não pode assistir no horário, né? Mas fica lá, né? Depois pode ver se quiser, num outro horário, né? Fica lá disponível. Então, toda terça-feira, das 19 às 20 horas, tá? A gente está no ar e convida. E volto a dizer que neste horáriozinho aqui do modo petista de governar, com certeza, a partir já da semana que vem, nós vamos ter participação dos nossos governadores, porque foram muito prontos. Olha eu aí. Acho que todo mundo está entendendo a importância da TV e da Rádio PT.
Muito obrigada, Parabéns aí Ideli. pelo Muito trabalho, obrigada. Um tá? ótimo dia para você. Obrigada, querida. Tá bom. Beijo. Beijo. E fora Bolsonaro, gente! Fora Bolsonaro! Bem-vindo ao Jornal Rádio PT, vereador Raimon. Muito obrigado, Amanda. Muito bom dia. Obrigado pelo acolhimento. Alegria grande estar aqui com você. Saudar nosso povo da Rádio PT que nos escuta. Saudar de maneira particular que a gente tem aqui na transmissão a língua brasileira de sinais. Que riqueza. Nós agora temos na Câmara Municipal do Rio também, Amanda. Conseguimos, depois de uma luta enorme, desde 2011, conseguimos aprovar na Câmara um projeto de resolução para que as sessões sejam transmitidas também na língua brasileira de sinais. E começamos tem 15 dias. Que bom, parabéns à Rádio PT, parabéns. Uau, que notícia boa! 15 dias já com o Libras, demorou, mas chegou, né, vereador? Porque a inclusão é urgente. Raimon, você entra na política também movido. Eu estava lendo sobre você, te conhecendo um pouco mais, e você entra na política movido por questões de fé religiosa. Dá para conciliar política e religião? Eu acho que dá. O que a gente não pode é, na verdade, colocar uma dominando a outra. Né? Todos nós, homens e mulheres, somos pessoas todos nós temos uma dimensão religiosa e ela é importante, nós não podemos, na minha leitura, descartá-la. Mas nós somos seres políticos, né? Então, dimensões de vida não se distanciam. No meu entendimento, elas dialogam. Nós temos hoje, né, esse tema é um tema recorrente, porque nós temos muita falta, muita ausência de vivência política e muita ausência de vivência também religiosa, de crença, qualquer que seja ela. Eu falo ausência que aparentemente é presença, né? Você tem uma leitura e um discurso que aparentemente é um discurso muito religioso, mas que consegue conciliar a Bíblia e a arma, consegue conciliar um símbolo do candomblé ou da Umbanda ou de alguma igreja religiosa de matriz cristã, como o catolicismo ou as igrejas evangélicas. Você consegue conciliar praticamente no discurso esse tema, né, em que você esquece o preceito principal e prega a divisão, prega o cancelamento do outro, prega a falta de diálogo, prega a morte de quem pensa diferente de você. Então, hoje a política está muito contaminada com isso. Eu creio que verdadeiramente viver a política e verdadeiramente viver a sua dimensão de ver, qualquer que seja ela, isso nos embasa, isso dialoga em nós, dentro de nós, e acho que é bastante possível, não tenho nenhuma dúvida disso. E, vereador, como é que começa a sua relação com o Partido dos Trabalhadores? Como é que nasce esse casamento aí, digamos assim? Pois é, Amanda, eu fiz 60 anos agora, recentemente. E eu saí de casa aos 15 anos. Quando eu saí de casa, eu fui morar numa cidade, eu sou do interior de Minas, e fui por conta da minha vocação religiosa, eu fui para o seminário franciscano, no Espírito Santo, numa cidade de muito contestado, uma cidade de muita violência no campo. Nós estamos falando ainda no período da ditadura militar, estou falando isso, 76, 77, e tinha muita perseguição ao povo do campo. E naquela época, nós tínhamos já 77, 78, 79, muito forte as comunidades eclesiais de base naquela época, e a minha formação se deu ali, nas comunidades eclesiais de base, no entendimento da teologia da libertação, o que John Sobrino, o que Leonardo Boff, o que os teólogos latino-americanos discutiam nos processos ditatoriais latino-americanos e na luta da resistência. E quando surge o movimento pré-PT, ou pró-PT, né, 79, eu me apaixonei de cara. Eu era de certa forma liderado por uma religiosa, uma freira, que era uma alma petista, sabe? Irmã Odete, né? Já era idosa naquela época, mas uma mulher das comunidades eclesiais de base que lutava com os agricultores,
com o povo do campo, era uma coisa muito linda. E eu, então, me entusiasmei pelo PT lá em 79, ainda antes do PT existir, naquele clamor do povo que não aguentava mais a ditadura militar, com tanto sumiço, tanta truculência, tanta tortura, tanta morte, tanto exílio. E o PT nasce um pouco disso, né? Nasce um pouco dessa história, dessa rebelião popular ou desse clamor popular. Só que eu não me filiei, porque como eu era seminarista e a minha ordem religiosa não permitia que eu assim o fizesse, eu não fiz. E, portanto, eu só me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 2002, quando eu deixei a vida religiosa. De 77 até 2002, eu tive, né, na vida religiosa, no convento franciscano, fui padre. Aí, em 2002, eu deixei o exercício do sacerdócio e fui para o magistério, e foi no mês de outubro de 2002, setembro de 2002, nós estávamos às vésperas da eleição do presidente Lula. Então quando nós ganhamos a eleição pela primeira vez, então já saí um pouco da minha militância religiosa ali mais estrito senso, para ser fiscal de rua num colégio no bairro onde eu era pároco. Então logo depois me filiei, e assim é o meu eterno namoro com esse partido que é o maior partido de esquerda da América Latina, é o partido no qual nós construímos os nossos sonhos, com as dificuldades, né, com os arrancas normais, com as lutas, mas com essa compreensão clara, né, distinta, perceptível a olhos nus, de que aquele primeiro namoro, aquele primeiro olhar, aquele primeiro aperto de mão, aquele primeiro beijo, aquele primeiro contato, é ele que vale, né? O PT nasce para ajudar no processo de transformação da sociedade. Então, esse amor, não há nada que o apague, né? É um fogo que não tem água que queima. Então é isso. Ninguém pode segurar esse sonho, né? E nós precisamos alimentá-lo em nós. Que bom, que eu vejo que já nasce daí também o seu modo petista de legislar, porque tem uma lei sua, a Lei 6.350 de 2018, ela institui a política municipal para a população em situação de rua. Vereador, eu queria que você explicasse do que se trata essa lei e o que falta para que ela seja realidade, né? Porque ela é de 2018. Eu quero agradecer a você e a Rádio PT que me faz essa pergunta, viu, Amanda? Em 2009, quando eu chego na Câmara, estava acontecendo um grande debate em Brasília do povo em situação de rua, que era o desejo deles de que o presidente Lula colocasse para valer, sancionasse uma lei ou promulgasse um decreto. E esse movimento vinha desde 2003, quando Lula decidiu ir tomar café com a população em situação de rua e com os catadores em São Paulo. Dali nasce, com Patrus Ananias, Gilberto Carvalho, Olívio Dutra, a equipe, né, próxima de Lula, nasce o desejo, o povo expressa para Lula a vontade de ter uma política que cuidava da vida da população em situação de rua. E o Lula diz, vamos fazer um decreto para vocês, e a população de rua disse, não, nós não queremos que vocês façam, nós queremos construir juntos. E foi uma construção muito coletiva que se deu de 2004, 2005 até 2009, quando em 23 de dezembro de 2009 o Lula publica o decreto 7053, que fala, que cria a política nacional, política pública em defesa da população em situação de rua, decreto 7053. E eu estava no meu primeiro mandato, né, em 2009, iniciando a trajetória, e a gente com um olhar muito em Brasília, aí dissemos, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse decreto e vamos tentar colocá-lo em prática na cidade. Só que para isso precisava de ter a adesão da prefeitura, e o prefeito não aderia de maneira nenhuma. O Paulo Vanu, que era secretário nacional de Direitos Humanos, mandou aqui para o Rio de Janeiro o Avair, um companheiro nosso, já até falecido, acompanhar o nosso mandato para a gente tentar interferir na política municipal e encontrar o aceite, encontrar a adesão do prefeito Eduardo Paes à época. E nós não conseguimos. Como não conseguimos, falamos assim, vamos fazer aqui no Rio a mesma coisa que foi feita em Brasília. Lá o povo participou e construiu juntos um decreto. Vamos aqui fazer a mesma coisa. E construímos uma lei. É um decreto de lei, 779, que depois virou a Lei 6.350, aprovada em 2018. Essa lei, Amanda, o projeto ele surgiu em 2012,
ele tramitou 12, 13, 14, 15, 16, 17 e só foi aprovado em 18. E no dia que ele foi aprovado, uma grande liderança nacional baiana, Maria Lúcia Pereira da Silva, no dia que ele foi aprovado, a Maria Lúcia faleceu. É para mim a maior liderança do Movimento Nacional de População em Situação de Rua que eu acompanho de perto. E ela ajudou muito a construir essa lei. Essa lei, então, ela tem o nome, né, o número 6.350 e o nome de Lei Maria Lúcia Pereira da Silva. Falta ainda a prefeitura, né, colocá-la em toda a sua plenitude para funcionar. Mas o fato de ela existir, eu digo que ela é um espinho na carne da prefeitura, porque quando há alguma violação, a gente levanta e diz, tem uma lei, é preciso cumprir. Se essa lei fosse cumprida, e aí a gente vai para cima, e aí o prefeito cumpre um pedacinho, e a gente vai para cima e cumpre mais outro pedacinho, mas ainda há muito o que regulamentar dessa lei, porque nós temos 20 mil pessoas morando nas ruas do Rio de Janeiro. E uma população que não para de crescer, ainda mais nessa situação que a gente está no país, né? O Leandro Cury diz, nosso vereador do Rio de Janeiro, tem aqui muita gente saudando, viu? Deixa eu ler aqui para você. O Daniel Samon, Dali Raimon, Dani Bernardes, salve Raimon, nosso representante na Câmara, trabalho de base e essência do PT, modo petista de legislar. O Nilson Ribeiro diz, Raimon, paz e bem. A Jaciara Souza Carvalho, bom dia, sou Raimon desde pequenininha. Camelô, o DJ querida. Fábio... olha aí, a Jaciara. O DJ Fábio ACM, bom dia, Raimon, orgulho de ver você aqui no Jornal Rádio PT, saudações cariocas. A Sueliema Franco diz, que conversa boa. Aos quatro ventos, o modo petista de legislar. Essa é a participação do nosso público. Muito feliz de ver você aqui, viu? Outra coisa, vereador, as questões ambientais também são muito caras, né? A sua atuação política. Muito. Quais são os maiores desafios para defender essa pauta ambiental no Rio de Janeiro? Como é que está esse trabalho? Pois é, Amanda, nós temos um desafio muito grande, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade de uma topografia muito específica, né? Nós estamos espremidos entre o mar e a montanha. A nossa topografia é uma topografia muito diferenciada, mas nós temos aqui dentro da nossa cidade a maior floresta urbana do mundo, que é a Floresta da Tijuca. Nós temos uma riqueza ambiental, seja ela no mar, seja nas florestas, nos rios, nos mangues, uma riqueza muito grande. E nós estamos passando por um problema muito difícil, porque há um modelo de cidade que não é o modelo de cidade que nós queremos. Há um modelo de cidade colocado desde muito, que é um modelo de cidade para quem vive da cidade, para quem explora a cidade. E aí tem um processo de especulação imobiliária muito grande, e esse ano, especificamente, a prefeitura acaba colocando a licença de obra, a licença ambiental, nas mãos não da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mas na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que é um processo desenvolvimentista que, de certa forma, assola, né, viola os direitos ambientais, que precisam estar conectados com os direitos sociais, econômicos, políticos, humanos, né, sabemos disso. E eu quero trazer aqui, quatro pontos que hoje são flagrantes, né? Nós temos a Floresta do Camboatá, que fica na região da zona oeste da cidade. Essa floresta tinha a perspectiva de se construir lá um autódromo, e houve uma mobilização belíssima. O pessoal, inclusive, levou para as escuderias de Fórmula 1, dizendo assim, escuta, vocês vão querer correr num autódromo que para ele existir tem que derrubar uma floresta com uma biodiversidade daquela? Conseguimos vencer essa batalha, mas ainda temos que estar vigilantes. O Parque Realengo 100% Verde, ainda bem na Zona Oeste, hoje, daqui a pouquinho, às 10h30, teremos uma audiência pública para tratar sobre o Parque Realengo 100% Verde. Importantíssimo na cidade. Temos a questão do Horto, Jardim Botânico, que é uma comunidade que a gente defende a permanência dos que lá moram, porque convivem perfeitamente com a ambiência natural, com as árvores, com as nascentes, com os rios. E temos agora, na próxima quinta-feira, depois de amanhã, vamos ter uma audiência pública que eu vou presidir pela comissão que presido, a comissão dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da Agenda 2030, e que foi uma permissão dada pela Prefeitura
para derrubar 340 árvores no terreno ao pé da Floresta da Tijuca, aqui bem perto da minha casa, inclusive. Então está acontecendo uma mobilização muito bonita dos moradores, e nós conseguimos interromper o corte de árvores. A licença é para 340 árvores. Você vê, Amanda, tucano. Nós que somos petistas, né, amamos também o tucano, o animal, o bicho, né, a ave, né, amamos. Nós amamos a nossa estrela, mas queremos muito bem aos animais, não queremos que eles se extingam, claro, né, a nossa ave, o tucano. Mas a gente vê tucanos, sabe, Amanda, voando desesperados, desorientados, pica-pau, sabiá, miquinho, aqueles miquinhos pequenininhos, né? Saguis, desesperados. Foi um desastre o que a gente viu. Conseguimos interceptar, sim, mas já teve um prejuízo muito grande. E na próxima quinta-feira o debate promete ser muito acalorado, porque nós vamos pedir não só a interrupção definitiva, mas a reconstituição, que a gente sabe que não vem na mesma velocidade que a destruição, mas vamos exigir que a prefeitura reconstitua aquilo que degradou na rua Homem de Melo, na Tijuca, no pé da Floresta da Tijuca. Então a luta ambiental é uma luta muito grande, porque é uma luta humana, Nós, homens e mulheres, e eu sou franciscano, quer dizer, busco ser franciscano. Na minha compreensão, né, o Papa Francisco tem falado muito sobre a questão da Amazônia, fez um sínodo especial da Amazônia, a sua encíclica Laudato Si, todos irmãos. Nós, homens, mulheres, animais, florestas, bichos, rios, mares, águas nascentes, todos fazemos parte de um mesmo sistema, né, e precisamos nos cuidar mutuamente. A pauta pelo meio ambiente é a pauta pela vida, né? Vereador, o nosso companheiro aqui de estúdio, Lude 1, manda um grande abraço, é seu eleitor, carioca, trabalha aqui ao meu lado. Daqui a pouco tem um corte de câmera, você vai ver. O Hélio Maia diz: Raymond é um dos maiores nomes da luta pelos direitos da população pobre e dos excluídos, dos que vivem nas ruas da cidade. Dá um tchauzinho agora, Lude. Esse é o Lude. Dos que vivem excluídos nas ruas, nas cidades invisíveis para as autoridades. A Jaciara Souza diz aqui também: você representa o povo menos favorecido do Rio de Janeiro. Alan Patrick, que linda a história do nosso companheiro Raymond. A Bira Tomé, ou Bira, eu acho. Salve, salve, bom dia a todos, em especial ao Raymond, grande defensor da cultura do Rio de Janeiro. Ari da Silva Cruz, excelente testemunho das possibilidades de vivência de fé e política. Parabéns, Raymond. Altamir Pinheiro diz: sou da Baixada Fluminense, mas acompanho de perto o mandato do Raymond, porque a sua atuação é reconhecida em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. Paz e bem, companheiro de luta. Linda entrevista, parabéns pelas pautas, nossa cidade está entregue as traças e o Raymond faz a diferença na Câmara. Vida longa. É o Lucas Santos, eu acho que é Santos ou Santos, não sei. Então, com todas essas mensagens, eu me despeço dessa entrevista ótima, foi muito bom esse papo. Parabéns pelo seu mandato, parabéns pela sua atuação tão forte e que valoriza tanto a participação da sociedade. Muito obrigada por trazer aqui hoje um pouco do seu modo petista de legislar, vereador. Obrigado, Amanda. Muito obrigado. Obrigado ao Lude. Um beijo para vocês. Obrigado também a Giovana, que fez contato conosco. Dizer que a gente que é petista, nós não podemos nunca perder de vista que o nosso compromisso é o compromisso com os mais pobres. E Lula presidente, fora Bolsonaro, chega de genocídio. Vacina para todos, direitos para homens, mulheres, direito à diversidade de todos serem felizes do jeito que desejarem ser, no respeito daquilo que são os direitos humanos. Um beijo para todos vocês. Paz e bem. Rádio PT. Aqui toca democracia.